Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a cultura maker na educação. A cultura maker na educação, ela pressupõe uma mudança de foco. Nós temos que enxergar o que estamos ensinando e como estamos ensinando por um outro foco, por um outro prisma. Não podemos ficar no prisma da educação tradicional. Agora, a cultura maker na educação, ela é uma filosofia de ensino. Ela tem que mostrar uma mudança na forma como esses alunos vão interagir com a tecnologia. E a tecnologia não pode ser a tecnologia pela tecnologia, ela tem que ter um objetivo pedagógico, ela tem que ser pensada como uma ferramenta que vai ajudar o desenvolvimento de conteúdo, o desenvolvimento de conhecimentos por esses alunos, ela tem que apoiar, ela não pode ser a tecnologia pela tecnologia, como também nós dizemos hoje, não adianta eu trazer a informática para dentro da sala de aula pela informática, aí eu vou usar um aplicativo porque o aplicativo é legal, não, eu tenho que ter um objetivo pedagógico. Então, para você trabalhar com a cultura maker na educação, na sua sala de aula, isso tem que ser pensado pedagogicamente, que fins, que objetivos pedagógicos eu espero alcançar e como eu vou fazer isso a partir do uso da cultura maker, desse fazer mão na massa, de botar os alunos em ambientes criativos, trabalhando em equipe e tudo mais. Os alunos, eles têm que passar a ser criadores, em vez de simplesmente consumidores. Hoje, normalmente, os nossos alunos são consumidores de conteúdos e de produtos. Eles têm que passar a ser criadores, seja através de proposta de novos produtos, seja demonstrando os conhecimentos que eles conseguiram construir, mostrando isso através de artefatos que eles constroem nesses ambientes, e aí reforçando uma coisa que eu sempre gosto de trazer, que conhecimento e conteúdo são coisas diferentes. Conteúdo é aquilo que a gente disponibiliza para o aluno, é uma informação, mas essa informação, esse conteúdo não vai fazer sentido para o aluno, não vai virar conhecimento se ele não for capaz de saber utilizar esse conteúdo de uma forma concreta. E essa cultura maker, ela tem que trazer, através dessa criação de artefatos físicos, os alunos têm que se envolver em experiências de aprendizagem que sejam autênticas, com base nos seus conhecimentos prévios. Então, eu tenho que saber o que o meu aluno já sabe, o que ele conhece, e através disso, aproveitar esses conhecimentos prévios e trazer problemas do mundo real. Não adianta eu trazer problemas fictícios, porque eu vou resolver algo concretamente. Então, eu tenho que trazer problemas reais do mundo real, para que esses alunos consigam, então, através da construção dos artefatos, consolidarem aqueles conteúdos e transformá-los em conhecimentos. E aproveitar os conhecimentos prévios que eles já têm. Às vezes você tem um aluno na sala que tem um pouquinho mais de eletrônica, o outro aluno que entende de marcenaria, e eles vão se ajudando, vão construindo e vão produzindo esses novos artefatos. Os alunos se tornam criadores e não consumidores. A cultura maker, a gente fala, né, a gente já viu ali que houve um processo que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, até a gente chegar como a gente tem hoje, era primeiro o artesanato e tudo mais. E na parte pedagógica, isso também foi evoluindo, e hoje a gente chama de cultura maker, mas outros educadores, outros pensadores da educação já pensavam na educação como uma forma mais prática, que é o que a cultura maker defende na educação. Em 1758, a gente já tinha Rousseau pensando na educação como algo que permitisse ao aluno desenvolver-se livremente na natureza, ou seja, participar de coisas práticas, trabalhar com coisas concretas. Em 1840, nós temos Froebel, que ele fala do jardim da infância como sendo um espaço onde os alunos devem estar, eles não devem estar na sala de aula, mas sim em laboratórios de jogos. E essa ideia do jardim de infância hoje, ele está reforçado no MIT, pelo professor do MIT que trabalha a parte da cultura maker e a aprendizagem criativa, que é o professor Resnick. Tanto é que o livro dele chama Jardim da Infância para Sempre.
Então, ele defende que aquela ideia, aquele espaço do jardim da infância, onde os alunos tinham mais liberdade de criar, eles conseguiam ter resultados muito melhores por essa liberdade de criação, não terem tantas amarras, que ao longo das séries a gente vai vendo que a gente vai criando muitas amarras, os alunos vão tendo medo de errar, vão tendo medo de fazer, e a ideia desses ambientes maker é um ambiente onde você pode errar, onde você pode experimentar, e aonde você vai ter as inovações surgindo, porque a inovação só surge através das experiências, dos experimentos, dos acertos e erros. Em 1976, nós tínhamos Piaget, que falava sobre o construtivismo. E no construtivismo, ele já propunha que a escola integrasse a aprendizagem por descoberta, que é uma aprendizagem no qual você tem que testar e fazer, no seu cotidiano escolar. E depois, em 1996, nós tivemos Seymour Papert, que trabalhou com o Piaget. Seymour Papert já veio falando sobre o construcionismo, que seria essa ideia do Piaget, só que associando a essa ideia o uso de equipamentos, de máquinas, né? Então, ele comenta aqui que o computador ele não devia só servir para ensinar computação, mas ele devia ser uma ferramenta que ajudasse os alunos a produzir alguma ação. E aí ele veio construir o Logo, que foi uma linguagem de programação, no qual os alunos tinham que programar uma tartaruga, que fazia um determinado percurso, e o Seymour Papert também serviu de base, né, o seu construcionismo, para as ideias de aprendizagem criativa de Resnick e do Micht, que hoje é um dos grandes defensores, tanto da aprendizagem criativa como da cultura maker, porque acaba que esses dois conceitos eles estão bem imbricados um com o outro. A cultura maker na educação, ela vai propiciar o desenvolvimento da interdisciplinaridade, ela vai promover o STEAM, que é você integrar a ciência, a tecnologia, a arte e a matemática em atividades que vão ser feitas por esses alunos, mas que tenham uma visão dessas áreas todas, não só da matemática, nem só da arte, elas têm que estar integradas numa proposta pedagógica. Os estudantes, nesse caso, têm a oportunidade de colocar em prática conhecimentos que, de outra maneira, ele só conseguiria demonstrar através do papel e da caneta. No ambiente maker, ele consegue fazer o projeto, ele consegue prototipar, seja numa impressora 3D, seja com palito, com cola, com arame. Vamos lembrar sempre disso, não podemos limitar o uso da cultura maker a tecnologias de ponta, a tecnologias muito caras. A gente pode estar trazendo essa cultura maker para a educação, para os nossos ambientes escolares, sem tanto custo, porque nós sabemos que no nosso país a gente tem escolas, ferramentas, equipamentos e dinheiro para montar seus laboratórios. Mas nós temos escolas por esse país afora que não tem essa capacidade, não tem esses recursos. Mas não quer dizer que elas estão fadadas a não entrarem nesse mundo maker. Eles podem através de outras vertentes. Com as devidas adaptações, a escola pode se transformar num grande espaço maker ao associar o ensino à criatividade. A criatividade, nós nascemos todos criativos. Existe uma frase que começou com o Papert, que ele dizia que nós temos que ter chão baixo e teto alto. E o Resnick incluiu paredes amplas. O que eles querem dizer com esses três conceitos? Quando eu vou para um ambiente maker, quando eu vou propor atividades, eu tenho que propor atividades para os meus alunos que eles possam começar sem dificuldades. Porque se eu já começo com uma tarefa muito complexa, eu já vou fazer com que o meu aluno desista de fazer isso antes de começar. Então, eu preciso ter tarefas que sejam fáceis de começar, mas elas têm que ter a capacidade de evoluir para ser algo desafiador ao longo do tempo. Então, seria o teto alto. Esses dois conceitos são do Papert. E o Resnick trouxe a ideia de paredes amplas, para que eu possa navegar desse chão baixo até o teto alto, eu possa fazer caminhos diversos. Eu não tenho que seguir sempre o mesmo caminho. Então, eu tenho que ter opções diversas de caminhos para ir do chão ao teto. Por isso, as paredes amplas.
E isso vai nos levar a pensar e a refletir que o quê? Que esse ambiente maker que eu estou propondo nesse ambiente devem existir atividades que sejam simples e de fácil entrada, mas eu devo permitir também a possibilidade de que essas atividades nos permitam a possibilidade de aprofundar e explorar mais em cima daquele conceito, daquele conteúdo ou da produção daquele objeto.